declarações ambientais. Vamos abordar nessa apresentação a importância dos rótulos, das declarações, dos selos verdes, também assim conhecidos, para legitimar produtos para o mercado consumidor, para o mercado organizacional, quais as modalidades de rótulos existentes e os critérios para que as organizações e os produtos possam ser classificados com determinados selos ou rótulos ambientais. Também alguns exemplos para cada uma dessas categorias e alguns exemplos nacionais de rótulos ambientais. Então, os rótulos e declarações ambientais, popularmente conhecidos como selos verdes, eles indicam atributos ambientais em produtos e serviços. Esses atributos podem ser afirmações, frases, considerando que esse produto ele tem determinada preocupação ambiental em termos de geração de resíduos, de reciclagem, de utilização de insumos que vêm de fontes sustentáveis, pode ser através de símbolos aplicados nos produtos, então figuras, símbolos, ou na embalagem, então quando aquele rótulo pode dizer respeito ao produto ou à sua embalagem, não necessariamente que o produto seja sustentável, mas a sua embalagem. Informações em bulas, em manuais, falando a respeito desse produto, da sua composição, do seu destino final, do seu projeto, as características ambientais do projeto, dentro da propaganda, o que pode ser falado, comunicado, anúncios publicitários. Então, o rótulo ambiental, a declaração, diz respeito a todo esse contexto, né, até chegar à comunicação ao consumidor final. Então, o que a empresa pode declarar e o que é considerado um rótulo ambiental e quais os tipos de rótulos existentes. Então, aqui alguns exemplos internacionais de rótulos ambientais, o Green Seal dos Estados Unidos, Environmental Choice no Canadá, Ecomark no Japão e Ecolabel na União Europeia. Então, existem vários rótulos, e aí dentro daquele determinado país, cada um desses rótulos ele é definido com base em critérios. Então, para a organização obter esse rótulo no seu produto, ela precisa seguir aqueles critérios, precisa passar por uma comissão avaliadora que legitime que ela alcançou esses critérios. Então, existe muito rigor em relação a isso quando é um rótulo credenciado por uma instituição. Aí a gente vai ver a diferença, né? Quando que uma organização utiliza uma autodeclaração que ela se identifica com um determinado parâmetro e quando que ela recebe isso por uma instituição credenciada, o que é muito diferente, né? Então, um exemplo de rótulo ambiental que precisa ser colocado aqui, porque é um exemplo clássico, é o rótulo ambiental mais antigo, é o Anjo Azul. Então, é um rótulo ambiental alemão. Ele é conferido aos produtos que geram menos impactos ambientais nas suas categorias, né, que os seus similares. Então, se esse produto não tem metais pesados, se ele utiliza material reciclado, se ele é fabricado com processos poupadores de água, de energia, alguns exemplos aqui, né, ou outras considerações relacionadas ao produto ou processo de fabricação. Então, ele tem que gerar menos impacto que o seu similar, por quê? Porque ele tem que ir além do que exige a legislação, o rigor técnico, por exemplo. Então, o rótulo Anjo Azul, ele possui algumas etapas para que a organização receba esse selo e possa utilizar em seus produtos. Então, primeiramente, ela tem que submeter esse produto a uma avaliação de um comitê de rotulagem independente. Então, esse comitê é formado e ele é composto por membros de diferentes setores, né? Do setor produtivo, de sindicato, instituições de ensino e pesquisa, entidades de defesa do meio ambiente e do consumidor, imprensa, igrejas, estados federados. Conforme o produto, são convidados membros de setores que dizem respeito àquele produto, que têm relação com aquele produto. Aí esse comitê, analisando o produto, né, através de uma reunião científica, ele vai definir quais os critérios que têm significado para aquele produto, que são relevantes de serem avaliados.
E aí, após a definição dos critérios pelo comitê, aí sim que o produto vai ser avaliado, comparando os critérios e o desempenho do produto em relação a esses critérios. Mas essa avaliação daí não é feita pelo comitê que define os critérios, né? Ela é feita por uma outra organização que é o Instituto Alemão para a Qualidade Assegurada e Certificação. Aí ele vai avaliar os critérios definidos pelo comitê e o desempenho da organização. Por exemplo, um critério pode ser, para a fabricação de papel, proibido o uso de agentes branqueadores clorados. Então, se o produto for, enfim, avaliado e aprovado pelo Instituto Alemão para a Qualidade, aí a empresa recebe o direito ao uso do logotipo, esse selinho que está aqui, né? Essa figura. Mas aí é por 2 anos. Depois de 2 anos, ela tem que ser avaliada novamente para ver se ela pode continuar. Mas ela ainda precisa pagar uma taxa, que é uma taxa que mantém esse fluxo funcionando, né? Comitê, instituto. Então, ela precisa pagar uma taxa para o Ministério do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha. E aí, então, pode usar o rótulo Anjo Azul. Ao longo da história, foram criados vários rótulos, né? Então, um governo, uma associação, ONGs, iam criando selos ambientais e as organizações iam usando nos seus produtos, não havia critério. E aí havia muita dúvida do consumidor ao analisar, ao perceber um determinado selo, se ele de fato representava alguma atitude ambiental mais positiva dessa organização em relação a esse produto. Então, acabou acontecendo que muitos selos com diferentes critérios geraram um incremento de um conceito chamado lavagem verde, conhecido internacionalmente como greenwash. O que é essa lavagem verde, né? É um exagero na divulgação de informações obrigatórias que deveriam ser cumpridas pela lei, né? Então a organização não está fazendo nada de especial, ou o uso de informações que são irrelevantes para determinado produto, como a ausência de um elemento químico, que nem faz parte da composição do produto. Então a empresa diz que não há inserção de determinado componente nesse produto, mas não faz nem parte da fórmula. Então isso é chamado de lavagem verde. Quando a empresa faz uso de informações ambientais que não são relevantes para um determinado produto ou serviço, ou que são obrigatórias, e faz disso um marketing verde, como se fosse algum grande diferencial. E aí isso é chamado de greenwash, ou lavagem verde. Isso começou a ser percebido no mundo todo e por várias instituições. Então, os membros da ISO se organizaram, né, para criar normas específicas dentro da família das normas 14.000, que são as normas do Sistema de Gestão Ambiental, para criar normas específicas internacionais para os rótulos e declarações ambientais. Então, essas normas criaram 3 tipos de rótulo: rótulo tipo 1, rótulo tipo 2 e rótulo tipo 3. E existe uma norma que define critérios gerais, né, princípios gerais para esses rótulos. Depois eu vou explicar cada tipo de rótulo. Então, primeiro, os rótulos devem ser acurados, ou seja, devem ser medidos, né, verificáveis, relevantes e não enganadores. O objetivo deles não é criar obstáculos ao comércio internacional, mas sim dar mais legitimidade a esses rótulos, né? Deve ter uma metodologia científica, como aquela que a gente viu no Anjo Azul, para dar suporte ao que o rótulo afirma. Todos os critérios, as informações, deve estar disponível a metodologia utilizada para as partes interessadas ou stakeholders, para que eles possam visualizar como funciona o mecanismo daquele rótulo, caso elas queiram se candidatar. O ciclo de vida é fundamental, então todos os aspectos do ciclo de vida do produto devem ser considerados, então desde lá da obtenção dos insumos até a disposição final, né, que até a logística reversa do que possa ser reaproveitado na indústria, ou correta disposição de resíduos tóxicos, por exemplo. Não pode inibir a inovação, então, ser um impeditivo da empresa inovar no seu produto.
Independente do porte da organização ou do setor, todas devem ter igual oportunidade de obter esse rótulo. Convém incluir consulta participativa e aberta às partes interessadas no desenvolvimento do rótulo e declarações, que a organização faça isso, né? Que ela consulte os envolvidos no rótulo do produto, no produto em si, para participar da elaboração do rótulo. E as informações sobre aspectos ambientais relevantes devem ser disponibilizados aos compradores atuais e potenciais. Isso principalmente quando é um rótulo que faz parte da cadeia produtiva do produto, quando é um produto voltado à produção de insumos para a indústria, principalmente. Então, esses são alguns princípios gerais. E aí, os tipos de rótulos definidos pelas normas ISO são 3, né? Então, o primeiro é o rótulo tipo 1, ele possui uma norma ISO específica, que é a 14024. Então, vamos ver as características essenciais, vamos comparar os 3. O tipo 2 tem a norma 14021 da ISO, e o tipo 3 a 14025. Então, o rótulo tipo 1 é baseado em programa de terceira parte de adesão voluntária, ou seja, não é obrigatório que as organizações se candidatem a esse rótulo. O que é um programa de terceira parte? É uma entidade, um instituto, uma organização que vai lá e avalia a empresa e diz se ela tem condições, se ela atende os requisitos para obtenção desse rótulo. Já o tipo 2 é uma autodeclaração, feita por fabricantes, importadores, comerciantes e outros que possam se beneficiar da autodeclaração. Então, a própria organização autodeclara, ela resolve pôr uma informação, um símbolo de reciclagem na embalagem, por exemplo, se ela é possível de ser reciclada. Então, a organização que decide colocar o rótulo, mas tem que ser algo que seja permitido, um rótulo que seja possível de fazer autodeclaração. Ela não pode pegar um rótulo do tipo 1, que é feito por uma entidade, e simplesmente colocar no seu produto. Então, rótulos específicos que possam ser autodeclarados, como a composição de um produto feita por materiais que já foram reciclados, por exemplo. O rótulo tipo 3 também é feito por uma entidade de terceira parte, um programa de terceira parte. Isso vai estar escrito aqui, a certificação de terceira parte. E o que diferencia em relação ao tipo 1 é que ele tem quantificação de parâmetros ambientais. Então, não é a obtenção do selo, o mesmo selo para todos os produtos, diferentes graus de obtenção desse selo. Então, vai ter um grau diferenciado de eficiência em termos ambientais. Um exemplo desse tipo 3 é o selo Procel, de eficiência energética. Então, os produtos que recebem esse selo, ele tem diferentes possibilidades de quantificação. E aqui no tipo 1, não. Mas os dois são de terceira parte. E o tipo 2, a empresa que se autodeclara. Então, o rótulo tipo 1 é baseado em múltiplos critérios previamente definidos pelo programa e válidos para classes ou categorias de produtos e serviços. É o exemplo do Anjo Azul. Então, são definidos os critérios, uma instituição vai lá e avalia. No tipo 2, que é a autodeclaração, um ou mais critérios definidos pelo interessado. Exemplo, autodeclaração do fabricante sobre o teor de material reciclado contido no produto. Tipo 3, critérios múltiplos previamente definidos para categorias de produtos. Também é definido por uma instituição. No tipo 1, produtos podem ser bens e serviços de categorias previamente selecionados pelo programa. Então, o programa vai definir quais os produtos que podem se candidatar a obtenção desse rótulo, desse selo ambiental. O tipo 2 é qualquer produto, porque é uma autodeclaração. Então, a instituição vai autodeclarar esse seu produto. E o tipo 3 também semelhante ao 1, então o tipo 3 e o 1 são muito semelhantes. O que diferencia é isso, que o 3 existem graus diferentes de obtenção do rótulo, e o tipo 1 não, ou tem rótulo ou não tem. Então, bens e serviços também de categorias previamente selecionadas. Outra coisa que diferencia, o tipo 1 e o 2 é endereçado ao consumidor final, então o rótulo ele é colocado no produto que está lá disponível na prateleira, ou no serviço que vai ser comercializado. E o tipo 3, ele é mais direcionado a empresas que vão negociar com aquela organização, mas também é visualizado em produtos que nós adquirimos enquanto consumidores. Considera o ciclo de vida do produto, tipo 1,
então muito relacionado aí ao ciclo de vida. O tipo 2 não considera e o tipo 3 considera. O tipo 1, certificação de terceira parte. O tipo 2 não tem certificação, porque é uma autodeclaração. E o tipo 3, certificação também. O tipo 1 apresenta-se como texto e como símbolo do programa impresso em produtos e suas embalagens. Exemplo é o anjo azul. O tipo 2 apresenta-se como texto e símbolo impresso em produtos e embalagens. Exemplo, ciclo de Möbius, que é o símbolo da reciclagem. E o tipo 3 apresenta-se como texto contendo dados da empresa, do produto, dos impactos ambientais quantificados, do organismo de certificação. Então, a empresa recebe um certificado, um atestado sobre o seu desempenho, a sua eficiência em termos do que está sendo avaliado. Então, vamos falar um pouquinho do rótulo tipo 1. São aqueles criados por entidades independentes ou de terceira parte, aplicáveis aos produtos que apresentam certos padrões ambientais desejáveis na sua categoria. O rótulo tipo 1 é regulamentado pela ISO 14024, o exemplo que nós estamos utilizando aqui é o anjo azul. O objetivo é estimular a demanda pelos produtos e serviços que causem menos impacto ambiental. A 14.024, norma ISO, estabelece critérios para a criação de programas de rotulagem que concedam licença para o uso de rótulos ambientais. Aborda o ciclo de vida do produto em todas as etapas do processo de produção. Possui um prazo de validade e o licenciado deve informar ao órgão de rotulagem qualquer alteração nesse período. Como o anjo azul vale 2 anos, qualquer alteração nesse período deve ser informado ao órgão que forneceu o selo. Aqui tem alguns exemplos de selos tipo 1, de produtos ecológicos. Esse aqui é o rótulo ecológico da União Europeia, produtos com impactos ambientais mais reduzidos ao longo do seu ciclo de vida. O anjo azul, para produtos e serviços, proteção ambiental do consumidor. Produtos eletrônicos, Energy Star, rótulo do governo dos Estados Unidos para produtos com excepcional eficiência energética. TCO 9599, especialmente para computadores e monitores. Aí produtos de madeira, o FSC, que a gente já tem aqui no Brasil e observa em produtos, tanto em embalagens quanto produtos madeireiros, certificação de exploração florestal para comercialização de madeira de uma forma sustentável, o Pan-European Forest Certification, certificação de florestas com uma gestão ambiental, social e economicamente viável. Isso aqui é só para carpetes e tapetes, olha que interessante, rótulo. Carpetes e tapetes aprovados no programa de teste da qualidade ambiental de interiores e materiais com baixas emissões. Então, é o CRI, o rótulo só para carpetes e tapetes. Produtos alimentares, BioSuisse, certificação de produtos animais de agricultura biológicos. Dolphin Safe, certificação de atum apanhado com práticas protetoras de golfinhos. Esse aqui para produtos Marine Stewardship Council, para produtos marinhos provenientes de pesca com uma gestão ambientalmente orientada. Muito interessante, né? Para ter uma pesca sustentável. Rótulo Transfer Fair Trade. Certificação do comércio justo garante que agricultores e trabalhadores recebam um preço justo pelos seus produtos e que o produto tem maior qualidade e foram produzidos com respeito pelo ambiente. Exemplo pode ser de agricultura biológica. E para embalagens, esse rótulo chamado ponto verde, uma rotulagem obrigatória de embalagens. Então, aqui são alguns exemplos de rótulos internacionais. No Brasil, nós temos o rótulo ecológico da ABNT, o rótulo qualidade ambiental da ABNT. Então, ele é um rótulo tipo 1, ele leva em consideração a avaliação do ciclo de vida, considerando as etapas de extração de recursos, a fabricação, a distribuição, a utilização do produto e descarte. Então, é um selo de multi-atributo. Então, não é simplesmente a composição do produto, mas é desde a escolha das matérias-primas, o processo de fabricação, como é que ele é distribuído, como é que ele é utilizado, a questão da eficiência energética também entra, e o descarte, que é muito importante, que é a questão do resíduo gerado pelos produtos no nosso país ainda tem muito caminho a ser avançado, né?
E além dos critérios ambientais, o rótulo da ABNT considera de extrema importância a adequação ao uso, ou seja, além de atender os critérios ambientais, ele tem que ter qualidade, né? Ele tem que ser um produto que atenda ao que ele promete na sua composição, no seu rótulo, nos seus manuais, seja um produto adequado ao uso. Aqui alguns exemplos, né? Aqui esse rótulo voltado para o mercado produtor. Grupo Balminas. A empresa Balminas se tornou a primeira empresa do Brasil certificada no procedimento de rotulagem ambiental para produtos químicos. Então, é uma empresa que produz insumos para a indústria de papel e celulose, e aí ela recebeu esse rótulo. Então, a indústria de papel e celulose que compra produto químico dessa Balminas tem uma garantia que esse produto ele é ambientalmente sustentável, que é bem interessante. Deixa eu puxar esse outro, uma empresa de produtos de higiene, álcool em gel, sabonete, acho que é álcool mais, né? Que também recebeu essa certificação da ABNT. Continuando, e aí vem a rotulagem tipo 2. A rotulagem tipo 2, regulamentada pela ISO 14021, é uma reivindicação de autodeclaração ambiental. Então, não existe um organismo certificador para produtores, comerciantes, distribuidores. A organização se autodeclara, então, com determinadas características no seu produto, no seu serviço. Então, pode ser um texto ou um símbolo, pode ser elaborado pela própria empresa, né? Indicando, por exemplo, que tem um certo percentual de material reciclado, que o equipamento economiza energia, que o atum foi pescado com dispositivos que salvam os golfinhos, que a geladeira não usa substâncias nocivas ao ozônio estratosférico. A organização faz essa autodeclaração. No entanto, não há garantia. Por quê? Porque não tem um organismo de terceira parte acompanhando isso. Então, é o rótulo que há mais risco da lavagem verde ainda existir, né, da greenwash. Pois a empresa vai ressaltar apenas os seus aspectos positivos. Por exemplo, o rótulo informa que o produto é biodegradável, mas nada diz que seu processo produtivo gera poluentes tóxicos difíceis de serem controlados. Então, você ter um produto biodegradável lá no final não significa que a sua fabricação tenha sido através de uma produção limpa ou de um modelo de gestão ambiental de ecoeficiência, por exemplo. Um tema bem interessante de usar aqui é a questão da energia nuclear, né? A energia nuclear, ela é uma energia limpa, na sua essência, a sua utilização não emite CO2. Olha que legal, né? Não emite componentes químicos na atmosfera. No entanto, ela gera um resíduo do urânio que é extremamente tóxico, extremamente perigoso, contaminante, e é um resíduo que fica para sempre no mundo, né? Então, nós temos toneladas de urânio no fundo do oceano, que até a década de 90 nenhuma lei proibia que esse resíduo de urânio fosse arremessado no fundo do mar, em tambores, após a sua utilização. Nós temos depósitos de urânio pelo mundo e temos acidentes nucleares gigantescos, mas, no entanto, o produto, a utilização do serviço em si é limpa. Então, as organizações podem utilizar um rótulo para esse serviço de fornecimento de energia nuclear como uma energia limpa, sem considerar todo o seu ciclo de vida. Isso é uma rotulagem ambiental do tipo 2. Já a rotulagem do tipo 1 e do tipo 3 não permite que não se considere o ciclo de vida do produto ou do serviço. A autodeclaração, rótulo tipo 2 mais comum, é os ciclos de Möbius. Deve ser usado apenas para declarações sobre conteúdo reciclado e reciclável, né? Se já utiliza algo que já foi utilizado de outra forma, que foi reciclado e se tornou um outro item, ou que pode ser reciclável. Então, requisitos para o rótulo tipo 2. As informações devem ser precisas, não enganosas,
fundamentadas, verificadas. Então, apesar de haver essa liberdade da organização se autodeclarar, existe a questão ética nessa informação. Deve ser relevante e usada apenas no contexto adequado, que tenha relação com aquele produto ou serviço. Deve ser apresentado de uma forma que indique claramente que se aplicam ao produto completo ou apenas um dos seus componentes, por exemplo, a embalagem. Não deve dar a entender que existe uma certificação independente, uma organização que avaliou a empresa, porque é uma autodeclaração. E também não deve ser feita quando se basear na ausência de ingredientes ou características que não têm relação com o produto. Então, esses cuidados são, na verdade, cuidados éticos para a autodeclaração ambiental, que a organização tem que ficar bem atenta como é que ela está expondo essa informação. Aqui, por exemplo, que é interessante, uma forma de declarar o percentual de produto reciclado, o quanto da embalagem, o quanto do produto é feito de material reciclado, que não é 100%. Então, que a informação seja real e indique o percentual. Aqui alguns exemplos de autodeclaração ambiental que as organizações podem utilizar, né? Ético, informativo, relacionado à causa, pouca fumaça, não tóxico, não corrosivo, fabricante socialmente responsável, mas que a empresa tenha alguma ação em torno disso para utilizar essa autodeclaração, que ela faça sentido. Aqui sobre, né, geralmente a gente observa isso nas embalagens, o alumínio, quando é um produto feito de alumínio, de aço, o produto de longa vida reciclável, o vidro, a embalagem pode ser reciclável, e aqui uma indicação para que a pessoa jogue a embalagem no lixo, né, anti-littering, que o littering é jogar lixo na rua, dispor de qualquer forma, então que isso não aconteça após o consumo daquele produto. Então, com a perspectiva da educação ambiental. Aqui sobre os tipos de plástico, essa é uma informação que geralmente a gente observa, porque às vezes um produto de plástico, uma embalagem, tem uma composição, geralmente uma composição diferente, um tipo de plástico na tampa, outro tipo na garrafa, e aí eles são encaminhados de formas diferentes para reciclagem também, que cada plástico, para ele ser reciclado, ele tem que estar com os plásticos da mesma categoria. Então, essa é uma informação importante, é uma autodeclaração que a empresa faz. Aqui é um exemplo de embalagem e algumas autodeclarações possíveis. Autodeclaração ambiental com destaque desejado, por exemplo, 80% material reciclável na embalagem, 25% de material, ele pode ser reciclado após o consumo. Então, pode ser uma informação, né? O produto e a embalagem. Simbologia do descarte seletiva, que é o número do plástico, né? A classificação, ó. Simbologia técnica, incluir os símbolos de cada componente, quando não constar diretamente, ó, na tampa, na base da garrafa. Aqui um texto adicional, pode ser referência à fonte, ao consumidor, informações que garantam confiabilidade, relevância, texto educativo sobre reciclagem, até sobre condições de trabalho, sobre a empresa mantém uma área para recebimento para retorno das embalagens usadas, ou essas embalagens, se o consumidor fizer a logística reversa, vai ser revertida uma renda para uma instituição. Nos Estados Unidos tem produtos que vêm com informações, por exemplo, que eles contratam ex-presidiários para trabalhar na linha de produção como forma de reinserção na sociedade. É uma autodeclaração e é uma autodeclaração de impacto positivo, porque as pessoas veem aquela informação e acabam optando no seu processo de decisão de compra por aquela empresa, porque ela tem uma causa social importante. Então, a autodeclaração, ela pode ser muito relevante, pode legitimar uma ação institucional social de grande impacto e também pode influenciar na compra, com certeza, daquele produto. Então, tem vários objetivos aí dentro da autodeclaração que podem ser bem favoráveis, sim. Esse aqui é um exemplo brasileiro, que é um plástico desenvolvido pela Braskem, uma indústria nacional,
que é feito a partir da cana-de-açúcar. Então, vocês podem, a partir desse exemplo aqui, verificar até nas compras que vocês fazem no supermercado, se o produto vem com esse selo aqui. Quer dizer que o plástico que compõe aquela embalagem foi feito a partir do etanol da cana-de-açúcar. E aí a Braskem, ela tem esse selo, e as empresas que utilizam o plástico na sua embalagem podem repetir esse selo. Então, ela controla todo o ciclo de vida, olha só, desde a plantação da cana-de-açúcar até a produção do etanol. Os fornecedores devem atender os princípios de desenvolvimento sustentáveis presente no Código de Conduta para Fornecedor de Etanol, elaborado e implementado pela Braskem, e que cobre aspectos como respeito à biodiversidade e boas práticas ambientais. Aqui a gente tem o processo da produção, a cana-de-açúcar, que captura o CO2, a produção do etanol, a produção de eteno verde, polietileno verde. Então, a partir do etanol, eles produzem esse plástico. Transformação do polietileno verde em produtos, que são embalagens. Vamos dar um zoom aqui, ó. São as embalagens produzidas com esse polietileno fabricado a partir da cana-de-açúcar. E aí, esse polietileno, ele é 100% reciclável, então reduz os gases do efeito estufa, e o processo de produção, apesar de ele consumir energia, a reciclagem consome menos energia do que a produção do plástico na sua primeiro processo, né, na sua fabricação, a partir da matéria-prima, a reciclagem consome um pouco menos de energia. Então, ela é bom, e é boa também porque não vai ter resíduos na natureza e a sua disposição incorreta. Vamos lá, continuando. E aqui alguns exemplos de embalagens de produto que utilizam esse selo. Aqui a gente pode ver ele no cantinho. Aqui também essa marca utiliza esse plástico. Aqui também. Aqui a embalagem de açúcar, esse outro aqui embalagem de água. Então utilizam esse selo do plástico feito da cana-de-açúcar. E aí a gente vem para o rótulo do tipo 3. Então, regulamentado pela ISO 14025, traz informações quantificadas sobre os dados ambientais, de acordo com parâmetros estabelecidos e análise no ciclo de vida. São rótulos concedidos e licenciados também por entidades de terceira parte. Exemplo, o selo Procel. Os parâmetros, então, que a instituição define para conceder o rótulo referem-se a impactos ambientais do produto, por exemplo, geração de gases do efeito estufa, consumo de recursos naturais, geração de resíduos perigosos, toxicidade humana, etc. Voltado principalmente para a relação entre empresas, comunicação entre empresas fornecedoras e compradoras, e é destinada aos insumos, então muito voltada para as organizações perceberem que seu fornecedor possui parâmetros ambientais controlados. Mas também para o consumidor existem alguns rótulos tipo 3, né? Aqui dos produtos orgânicos, aqui o selo Procel de eficiência energética. Esse outro selo é o Compete, a gente não observa muito enquanto consumidor, mas ele é extremamente importante. Também é um selo de eficiência energética, concedido apenas para os modelos que atingem graus máximos de eficiência na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Ele é concedido pela Petrobras, então o Inmetro regulamenta e a Petrobras fornece o selo. E ele é um estímulo à fabricação de modelos mais eficientes, com menos emissões. Ele é concedido para veículos leves, fogões e fornos a gás e aquecedores de água a gás. Ele destaca os modelos de automóveis que foram bem avaliados quanto ao consumo de combustível. Então, a eficiência energética é o consumo de combustível. Não é com relação às emissões, por exemplo, mas é com relação ao consumo. Aí tem um outro selo, que vocês já vão ver, que é para as emissões. Então, para a organização receber um selo naquele produto, ela tem que ter uma classificação relativa na categoria e uma classificação absoluta geral. Na categoria, em comparação com modelos semelhantes. E geral, na comparação com todos os modelos participantes.
Então, visa incentivar modelos mais eficientes em sua categoria. O uso é voluntário, as empresas não são obrigadas a se candidatar a esse selo. São contemplados os modelos com A em pelo menos uma das classificações, então tem que ter pelo menos um A aqui, e no mínimo B. Então, ou tem que ser AA, ou tem que ser AB, ou tem que ser BA para receber esse selo. E o outro selo que a gente percebe mais enquanto consumidores é esse aqui, que é o que controla as emissões. Então, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, só que esse é só para veículos, o outro abrange, o CONPET abrange também fogões e aquecedores a gás. Ele destaca a classificação dos modelos com relação ao consumo energético, bem como sua classificação em relação a poluentes, esse é o diferencial. A ENSE é de uso obrigatório, então esse já não é o selo voluntário como o anterior da CONPET, esse é obrigatório. Aí a gente eu vou detalhar aqui para vocês, aqui, então, aqui o item 1 é sobre emissões, né? Então, a barra emissões mostra o nível de emissão dos poluentes. Aqui, esse se enquadra na categoria C, então o mais eficiente é o A, e o menos eficiente é o E. Ele é categoria C. Segundo normas do IBAMA, cuja classificação A significa que o veículo emite menos e C que emite mais. O item 2, as barras categoria geral classificam o veículo quanto ao consumo de combustível na combinação dos ciclos cidade e estrada. Então, aqui, ó. Quilometragem por litro. Na cidade, etanol e gasolina, e na estrada, etanol e gasolina. Então, esse veículo, quanto que ele consome de combustível, desses dois combustíveis, na cidade e na estrada. No caso dos veículos com motores flex, são exibidas as informações tanto etanol quanto a gasolina. Se o veículo for só a gasolina, só para gasolina. No 3, CO2, é informada a emissão de CO2 só para o veículo a gasolina, porque o etanol não emite CO2. E o 4, o código QR remete ao aplicativo etiquetagem veicular, disponível para plataformas, né, Android e iOS, ou para o site do CONPET, caso o smartphone tenha outra plataforma. Então, essas informações elas são obrigatórias para os veículos, e aqui a gente pode perceber tanto o consumo, quanto a emissão, e quanto a eficiência energética daquele veículo. Bem interessante, essa etiqueta é bom prestar atenção na hora de comprar um automóvel. Outra classificação de rotulagem tipo 3 é o FSC, que é para o setor madeireiro. Então, é a madeira utilizada para móveis, para madeira utilizada na indústria, construção e também para a produção de papel. Então, garante que os produtores florestais, madeireiros e não madeireiros, são provenientes de florestas bem manejadas, oferecendo benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, aqui é quando a gente percebe produtos para o consumidor, que aqui, por exemplo, é proveniente de fontes mistas, esse papel que foi produzido, a embalagem Tetra Pak. Então, um grupo de produtos provenientes de florestas bem manejadas e outras fontes controladas, são fontes mistas, mas controladas. Esse aqui também é um selo FSC. Quando a empresa fornecedora do produto fornece para outra indústria, existem certificações no papel que a indústria cliente cobra da indústria fornecedora, principalmente em âmbito internacional. Principalmente no Brasil, quando uma empresa quer exportar madeira, ela tem que mostrar certificados do FSC sobre o manejo, sobre o controle, sobre a área da floresta, porque se a empresa não apresenta esses certificados, a madeira é considerada uma madeira ilegal, porque não é uma madeira certificada, não é de uma fonte controlada. Então, pode ser que ela tenha vindo de uma área de corte de madeiras de preservação, e aí essa é uma madeira ilegal. Então, o FSC é uma organização, é um conselho de manejo florestal, né? Forest Stewardship Council. É uma organização independente, sem fins lucrativos, não governamental, criada para apoiar o manejo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente
viável. Então, correspondendo ao tripé da sustentabilidade, que garanta que os aspectos sociais e ambientais sejam considerados no plantio e no manejo das florestas para o corte de madeira, né? Então, não apenas o aspecto econômico, mas o social e o ambiental, garantindo aqui, a preservação dos recursos para gerações futuras, né? Que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui tem alguns exemplos dos símbolos do FSC. Para fazer uma declaração em produto, a organização deve selecionar o selo FSC correto com base na declaração que ela tem, no documento. Mas aí tem empresas que não produzem para o consumidor final, né? Que são as indústrias madeireiras que vendem para as empresas que produzem para o consumidor final. E aí elas trabalham mais no sentido dos certificados, dos documentos que elas têm que entregar para essa empresa compradora produzir o papel, o MDF, que vai para a indústria de móveis e outros tipos de produtos derivados da madeira. Então, a declaração FSC, existe o FSC 100%, que é de 100% de florestas manejadas, o FSC misto, que a gente vê muito nas embalagens, de fontes responsáveis, o FSC reciclado, feito a partir de material reciclado. Então, são declarações que podem ser colocadas nos produtos. E esse aqui que é bem interessante para pequenos produtores e comunitários. Então, FSC de florestas bem manejadas de pequenos produtores comunitários e o FSC misto de pequenos produtores comunitários. Enfim, essa foi uma breve explanação dos 3 tipos de rótulo ambiental, né? O rótulo de terceira parte tipo 1, que garante um selo para o produto, o rótulo tipo 2, que é uma autodeclaração ambiental, e o rótulo tipo 3, que também é de terceira parte, e há uma quantificação, uma classificação diferenciada para os produtos. E é isso, e espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco esses conceitos tão importantes para o mercado produtor e consumidor. Até a próxima!